Momento com Maria. Vamos falar hoje na devoção do Santo Rosário. A gente já falou no dia que falou sobre a devoção à Nossa Senhora do Rosário, a gente deu umas pinceladas também com relação ao Rosário, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho mais nessa devoção católica, né? Muito importante, que é a devoção ao Santo Rosário. A gente vai tentar ilustrar um pouquinho, né, a diferença do Rosário, né? Do Rosário para o terço, né? A diferença é bem evidente já no tamanho, né? O Rosário é bem maior e o terço é menor, né? É uma antiga tradição. O ato de contar pequenas orações de repetição nos dedos da mão por meio de pedrinhas, grãos ou ossinhos soltos ou unidos por um barbante é um costume muito antigo e utilizado por fiéis não só da religião católica, né, mas de muitas religiões. Por exemplo, o islamismo, fundado por Maomé no ano de 570, né, usa a subha, aquele ícone, né, no WhatsApp, que se assemelha com um terço, que é feito de maneira de osso, né, ou madrepérola, e consta de 3 grupos de 33 contas para recitar novena e nove nomes de Deus. Isso do islamismo, né? Então, para ilustrar aí, que é uma devoção de outras religiões também, fazer orações contando num terço, né? Ou né, de uma forma ali para poder fazer a contagem, né, do que recita, né, das orações que se recita. No cristianismo, né, mais evidente isso no catolicismo, o costume de se rezar orações de repetição se verificava entre os monges no século IV e V, mais ou menos nos anos 300 e 400, né, ou antes de Maomé, né? A origem do rosário, né, pelo nosso catecismo, diz o seguinte: a piedade medieval do Ocidente desenvolveu a oração do rosário como alternativa popular à oração das horas. Inicialmente, foi introduzido o costume de rezar um determinado número de vezes a oração do Pai Nosso. Isso se dava de modo especial nos mosteiros, sobretudo a partir do século X. Quando os religiosos não conseguiam rezar o saltério, isto é, a recitação de 150 salmos, como era costume na vida monástica. Até o século VII, depois do ano de 600, a frase do anúncio do anjo a Maria, que seria o início da primeira parte da oração da Ave Maria, do modo que nós conhecemos hoje em dia, era a antífona do ofertório, do 4º domingo do Advento, mas que, com o tempo, foi acrescentada esta nova oração popular, sendo acrescentadas as palavras de Isabel, a Nossa Senhora, quando esta a visitou. O nome de Jesus, no final da primeira parte e a segunda parte da Ave Maria, foram introduzidos em torno do ano de 1480. O saltério mariano, inicialmente, né, a recitação da Ave Maria era feita sem a inclusão dos mistérios da vida de Cristo. Entre os anos de 1410 e 1439, o monge cartucho Domingo de Prússia, de Colônia, na Alemanha, introduziu uma espécie de saltério mariano, com 50 Ave-Marias, mas cada uma era seguida de uma referência a uma passagem do Evangelho, como uma jaculatória. Desta forma, os salmos eram substituídos pelas Ave-Marias e as antífonas pelas passagens evangélicas. A devoção logo se espalhou e o dominicano Alano de La Roche popularizou o nome do saltério como o Rosário da Bem-aventurada Virgem Maria. Outro dominicano, Alberto de Castelo, em 1521, simplificou o Rosário, escolhendo 15 passagens evangélicas para a meditação a cada 10 Ave-Marias. E o Rosário como a gente conhece ele hoje? São Pio V, Papa de 1566 a 1572, época final e de implementação do Concílio de Trento,
em que foram organizados os livros litúrgicos, que são utilizados até o Concílio Vaticano II, estabeleceu a atual configuração do rosário. Ele atribuiu à oração do rosário a vitória naval de Lepanto, em 7 de outubro de 1571, que salvou o povo cristão da Europa de um grande perigo, que era a invasão muçulmana. Né? Por causa disso, introduziu a festa de Nossa Senhora do Rosário. Porque é chamado de rosário? O antigo saltério mariano recebeu o nome de rosário devido a um antigo costume de alguns povos de oferecer coroas, né, ou guirlandas de rosas para coroar a sua rainha. Maria, sendo a rainha do céu e da terra, recebe esta coroa de 150 ave-marias, o rosário. Né? A partir da configuração feita por São Pio V, o rosário passou a ser formado pela recitação de 150 ave-marias, onde se é contemplado os mistérios da vida de Nosso Senhor Jesus Cristo. A encarnação do Verbo e a sua infância, chamados de mistérios gozosos, os mistérios da paixão, são os mistérios dolorosos, e o triunfo de cruz de Cristo sobre o pecado e a morte, os mistérios gloriosos. Cada mistério do rosário é composto de 50 ave-marias, onde é subdividido em pequenas meditações a cada dezena, né? Ou seja, cada mistério do rosário é dividido em 5 meditações específicas com 10 ave-marias em cada. Desta forma, o rosário é organizado assim, desta maneira, né? Mistério gozosos, né, que seria então o primeiro mistério, a anunciação do anjo à Virgem Maria. Segundo mistério, a visitação de Nossa Senhora, sua prima. Terceiro mistério, o nascimento de Nosso Senhor. Quarto mistério, a apresentação de Jesus no templo. Quinto mistério, a perda e o encontro do menino no templo, né? O menino Jesus no templo. Depois a gente vem para os mistérios dolorosos. O primeiro mistério, a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Segundo mistério, a flagelação de Nosso Senhor. Terceiro mistério, a coroação de espinhos. Quarto mistério, Jesus carregando a cruz até o Calvário. E por fim, quinto mistério, a crucificação e morte de Jesus. Passamos aí para os mistérios gloriosos. Primeiro mistério, a ressurreição de Jesus. Segundo, a gloriosa ascensão do Senhor aos céus. Terceiro, a vinda do Espírito Santo sobre Nossa Senhora e os apóstolos. No quarto mistério, a assunção de Maria. No quinto mistério, a coroação de Nossa Senhora como Rainha do Céu e da Terra. Já no ano de 2002, o Papa São João Paulo II acrescentou os mistérios luminosos, onde é contemplado a vida pública de Jesus. Desta forma, o rosário passa a ter 200 ave-marias. Aí, os mistérios luminosos, né, como eles são divididos. Primeiro mistério, o batismo de Jesus no Rio Jordão. No segundo, o primeiro milagre de Jesus nas bodas de Caná. Terceiro, o anúncio do reino de Deus e o convite à conversão. No quarto, a transfiguração de Jesus. Quinto, a instituição da Santíssima Eucaristia, também do sacerdócio. O terço antes de São João Paulo II. O rosário era, como vimos, a recitação de 150 ave-marias. Como esta oração era dividida em 3 mistérios, gozosos, dolorosos e gloriosos, costumou-se chamar de terço cada mistério isolado, ou seja, cada terça parte do rosário, que consiste na recitação de 50 ave-marias, né? O terço. Com a inclusão dos mistérios luminosos, o rosário passou a ter 200 ave-marias, de forma que o terço já não consiste mais na terça parte do rosário, mas sim na quarta parte. Porém, como o nome terço já estava amplamente popularizado, ficou assim mesmo, ninguém quis mudar, né? Pedido de Nossa Senhora, né? Rezem o terço todos os dias. A Santa Igreja recomenda, a pedido da própria Virgem Maria, em diversas aparições, né? A gente sabe disso, principalmente em Fátima, né? Tendo um destaque maior em Fátima, né? Que os fiéis rezem o rosário todos os dias. Porém, por se tratar de uma oração longa, nem todos têm condições de rezá-la inteira, né? O rosário todo dia. Por isso, é pedido que seja rezado ao menos um terço por dia, né? E eu digo mais, né? Aquele que não consegue fazer o terço num dia, né? Pelo menos uma dezena, né? Faça uma dezena por dia do terço, né? No final de uma semana você vai ter rezado o terço inteiro, né? E durante um mês
você acaba rezando o rosário, então, dentro do mês, né? Pelo menos isso, né? Quem conseguir, com certeza, vai lhes trazer grandes benefícios, né? Então, encerramos aí o Momento com Maria de hoje, falando um pouquinho mais aí do terço e do rosário, né? Tentando explicar um pouquinho essa devoção tão importante para todos nós, católicos. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós e recorremos a vós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate.